Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e já etapa 5. Deixa eu te perguntar, você estava presente nas aulas das semanas anteriores? A gente apresentou conteúdo novo, conteúdo da geometria plana. Nós apresentamos para vocês as relações métricas no triângulo retângulo. 5 eram suficientes, existem mais, lógico, mas nós apresentamos 5 relações métricas. O Teorema de Pitágoras, que é óbvio, é a relação métrica mor, a mais importante de todas. Mas a gente percebeu que existem outras que servem para estar trabalhando com as medidas desse triângulo retângulo, principalmente quando nós quebramos aquele triângulo retângulo no meio. No caso, a gente traça aquela altura relativa à hipotenusa e determina aquelas duas projeções, o M e o N. Professor, eram quantas relações lá? Era B ao quadrado A vezes M, C ao quadrado A vezes N, A vezes H igual a B vezes C e a altura ao quadrado era M vezes N. Foi tranquilo, a gente treinou bastante, fez muita questão desse tópico lá e agora a gente vai continuar trabalhando com triângulo retângulo. Só que agora, além de nós analisarmos as suas medidas dos lados, a gente vai estar relacionando essas medidas com seus ângulos agudos. No caso, hoje, a gente vai estar vendo um outro segmento de análise para esse triângulo retângulo. Deixa eu te mostrar aqui, ó, já está na telinha de vocês, olha o conteúdo. Trigonometria no triângulo retângulo. Quer dizer que agora eu não vou olhar só para os lados. Eu vou olhar para os lados e para os ângulos desse triângulo retângulo. Vou até te dizer que essa parte aqui também me ajuda a resolver aquelas questões de relações métricas. Facilita até. Eu acho que dá bem menos conta. Como assim, professor? Menos conta? Menos conta. Então, te liga aí. Presta atenção na hora que a gente começar a parte teórica. Estou aqui com o chat ao vivo, chat do YouTube, chat do IPTV. Temos Paulo, minha diretora, conectado. Tem Paulo, deixa eu puxar a orelha desses meninos aí. Não, daqui a pouquinho o pessoal chega. Olha só, professor, o que eu tenho que saber? Primeiro, a definição. A primeira coisa que nós fizemos, quando nós apresentamos para vocês as relações métricas no triângulo retângulo, foi colocar que eu só posso aplicar aquelas fórmulas se o meu triângulo ele for retângulo. Então, a mesma coisa para cá. Para nós aplicarmos as razões trigonométricas, o triângulo tem que ser retângulo. Professor, para que vai me servir essas razões trigonométricas? Elas servem, gente, para que vocês consigam desenvolver situações, problemas das avaliações e algumas delas do cotidiano. Não é verdade, grande Gabriel? Então, a gente vai começar com a definição base mesmo, gente. Para você que nunca visualizou, nunca trabalhou com um triângulo retângulo. Nas aulas anteriores, quem estava presente treinou bastante as relações métricas. Fizemos muita atividade mesmo, que era para não sobrar nenhuma dúvida. Professor, e agora? A primeira coisa que eu vou fazer era o mesmo que nós fazíamos quando nós estávamos apresentando o conteúdo de relações métricas. O que é, professor? Primeiro, eu só vou aplicar essas razões trigonométricas, tudo isso que eu vou apresentar hoje para você, eu só posso aplicar se o triângulo for retângulo. Quando é que um triângulo ele é retângulo? Professor, um triângulo ele é retângulo quando ele possui um ângulo de 90 graus. Quando a gente ia aplicar o Pitágoras, a gente sabe que em um triângulo, professor, o maior lado do triângulo retângulo, lembrando que eu estou falando de triângulo retângulo, beleza? Professor, quando é que é triângulo retângulo mesmo? Professor, o triângulo ele é retângulo quando ele tem ângulo de 90 graus. Tem ângulo de 90 graus? Tem, professor. Então, se o triângulo é retângulo, as suas dimensões são catetos e hipotenusa. No caso, o maior lado, memoriza aí, o maior lado de um triângulo retângulo chama-se hipotenusa. A primeira coisa, vou repetir de novo, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar a hipotenusa. Como é que eu faço isso?
nos enxergantes mesmo. A hipotenusa é o maior lado. No olho você vai perceber quem é o maior lado, bem tranquilo. Por quê? Porque após você identificar a hipotenusa, o que sobrar, olha como é que você pensa. Você identificou a hipotenusa? O que sobrar, professor, é cateto, professor. Esse B é um cateto, esse C também é um cateto. O que vai mudar é um pequeno detalhe do que nós já visualizamos na aplicação do Pitágoras. É que eu sei identificar cateto, eu sei identificar a hipotenusa, mas o detalhe que vai fazer toda uma diferença. Esses meus catetos, agora, eles podem ser catetos opostos ou adjacentes, dependendo do ângulo agudo que você está analisando. Como assim, professor? Você está vendo aquele ângulo alfa? Está vendo o ângulo alfa? Está vendo o ângulo beta? Ângulos agudos, os ângulos agudos, o alfa e o beta. Se você olhar para esse ângulo, gente, quem está na frente do ângulo alfa, que é o quê? É o B, professor. Esse Bzinho, o valor, o número que tiver lá, vai ser o cateto oposto de alfa. O Bzinho ali é o cateto oposto de alfa. O que é interessante, quem está na frente do ângulo, vou repetir, quem está na frente do ângulo é o cateto oposto, professor. Quem está na frente do ângulo é o cateto oposto. Mas o B é cateto oposto de alfa, do ângulo alfa. Porque se você estiver olhando para o ângulo beta, o cateto oposto vai ser o C. Então, peraí, professor, devagar para que eu não me confunda. Nessa situação, eu quero que você localize o cateto oposto. Por quê? Se você localizar o cateto oposto, o outro cateto que sobrar, obrigatoriamente passa a ser o cateto adjacente desse ângulo. Então, vai lá, resume tudo para mim aí. Eu vou observar, professor, se o triângulo é retângulo. Professor, é sim. Se esse triângulo é retângulo, professor, eu vou observar de cara quem é a hipotenusa, maior lado. Está ali, professor, identifiquei a hipotenusa. E, professor, se eu já sei quem é a hipotenusa, os lados que sobrarem obrigatoriamente são os meus catetos. Só que agora, como a gente está vendo trigonometria no triângulo retângulo, eu tenho que buscar saber qual dos catetos é o oposto, qual dos catetos é o adjacente. Deixa eu ver aqui. Não, já vi, Gabriel, já vi, é porque eu estava concluindo aqui. Só que a gente, calma, devagar. Já a gente chega nessa parte aqui. É a primeira aula que eles estão tendo de trigonometria, então tem que ir bem devagarzinho, tá bom? Vou só nas definições iniciais, já eu chego aí. Olha só, professor, na nossa situação, falei que já ia chegar, eu quero que vocês entendam que o seno é uma razão entre duas das dimensões desse triângulo. No caso, professor, se você observar aqui, ó, estou vendo aqui, professor, um triângulo retângulo, eu já estou vendo que o Azinho é a hipotenusa, o Bzinho e o Czinho são os meus catetos, professor. O que que acontece? Ele diz para mim que o seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, que eu estou abreviando aqui para vocês. Eu boto o cateto, eu pego o valor do cateto oposto e divido pelo valor da hipotenusa. O teu trabalho, de novo, calma aí, vai devagar, que essa parte aqui é a parte mais importante, eu ter certeza em quem é o cateto oposto. A hipotenusa é fácil, professor, de você identificar, porque a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. A hipotenusa é sempre o maior lado. Agora, professor, os dois lados que sobram, o B e o C, são catetos. Mas qual deles é o oposto? Qual deles é o adjacente? Aí você vai parar. Depende, professor. O senhor quer saber o cateto oposto do ângulo alfa ou do ângulo beta? Porque se for do ângulo alfa,
do ângulo alfa, o cateto oposto é o B. O B é o cateto oposto, professor. Se o B é o cateto oposto, o C que sobrou é o cateto adjacente. Você entendeu? Como é que você faz para encontrar o cateto oposto? Como é que você faz para encontrar o cateto adjacente? Vou repetir. Tudo depende do ângulo que você está analisando. Se ele pediu que você olhasse para o ângulo alfa, ou você optou, você escolheu olhar para o ângulo alfa, quem está na frente do ângulo alfa é o B. Quem está na frente do ângulo é o cateto oposto. Se o B é o cateto oposto, o C, professor, passa a ser o cateto adjacente. Beleza. Mas ele está pedindo seno para a gente, professor. O seno de alfa é você pegar o cateto oposto sobre a hipotenusa, professor. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa ali? Professor, a hipotenusa é o A. Então, esse B sobre A, óbvio que você vai ter valores lá na hora de você substituir. Esse B sobre A, professor, seria a razão que determina para mim o meu seno. Professor, então, se o senhor mudasse e o senhor me perguntasse quem é o seno do beta, vai ser quem com quem? Se eu perguntasse o seno do beta, eu quero que você olhe agora o ângulo beta. Professor, o ângulo beta está aqui, né? Quem está na frente do ângulo beta é o C, professor. Então, para o ângulo beta, o C é o cateto oposto. Você entendeu a questão do oposto? Quem está na frente do ângulo é o oposto. Então, para o ângulo beta, o Czinho é o cateto oposto e o Bzinho seria o nosso cateto adjacente, professor. O seno de beta é você pegar o cateto oposto, que é C, sobre a hipotenusa, que é o A. Vocês entenderam? Essa é a razão trigonométrica do seno. Anota aí. O seno de um ângulo é o cateto oposto com a hipotenusa. O seno é o cateto oposto com a hipotenusa. Não, ainda não, Gabriel. Tabelinha mais na frente, quando a gente fornecer o ângulo. A gente está só na parte das razões mesmo, só das razões. Você vai ver até nas atividades aqui. A gente vai trabalhar só com as medidas hoje. Eu não vou mexer com o ângulo ainda não, tá bom? Professor, o que seria o seno do beta aí, professor? Eu acho que vocês já entenderam. O seno do beta, professor, seria você pegar o C sobre o A, professor, porque o C, ele passa a ser o seu cateto oposto do beta. Se o C é o oposto, este Bzinho se torna o cateto adjacente. E o cosseno, professor? E o cosseno? Como é que eu calculo o cosseno de um ângulo? São 3 razões trigonométricas. É o seno, é o cosseno e a tangente. O seno, professor, é a razão. O seno é a razão do cateto oposto com a hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O cosseno é a razão do cateto adjacente com a hipotenusa. Você vai ter que aprender essas relações para mim, tá bom? Repete comigo. Seno é você pegar o cateto oposto com a hipotenusa. Cosseno é você pegar o cateto adjacente com a hipotenusa, que é esse que vocês estão visualizando aqui. Então, peraí, professor. Se o senhor pedisse para mim, eu quero que você ache o seno do ângulo alfa. O seno do ângulo alfa, eu vou fazer o seguinte. Eu já sei que o A é a hipotenusa e para o ângulo alfa, professor, o B é o cateto oposto. Para o ângulo alfa, professor, esse C é o cateto adjacente.
adjacente. Então, para o ângulo alfa, o B é o oposto, o C é o adjacente. Por que eu estou perguntando isso para vocês novamente? Porque eu quero que vocês aprendam que para achar o seno, é só pegar o cateto oposto e colocar em cima da hipotenusa. Para você achar o cosseno do ângulo, muda. É você pegar o cateto adjacente com a hipotenusa. Então, o que seria o cosseno, o que seria o seno? O cosseno, professor, é o B, que é o oposto, sobre o A, que é a hipotenusa. E o que é o cosseno? É o cateto adjacente, que é o C, sobre o A, que é a nossa hipotenusa. Entendeu? Acho que sim. Eu acho que a galerinha entendeu. Se não, vá lá e pergunte para mim. Então, professor, o seno é cateto oposto com hipotenusa. E o cosseno agora? Professor, o cosseno é você pegar, se for do ângulo alfa, você vai pegar o cateto adjacente do alfa e dividir pela hipotenusa, ou seja, C sobre A, que é o cateto adjacente, está lá, ó, sobre a tua hipotenusa. E se eu pedisse o cosseno do beta, vai mudar? Muda, gente, porque aí você trocou o ângulo. Se o senhor mudar o ângulo, o que era cateto oposto vira cateto adjacente, e o que era cateto adjacente vira cateto oposto. Por quê? Observa, se o ângulo agora é o beta, professor, quem está na frente do beta é o Czinho. Então, para o beta, esse Czinho é o oposto. Para o beta, professor, esse Bzinho é o adjacente. Então, a questão oposto e adjacente depende. Depende de quê? Do ângulo que você vai estar analisando. Tem? Tem sim, Gabriel. Tem tempo ainda. Eu só estou apresentando as relações. Tem atividade sim. Mas a atividade não é com aquela tabela. É só de razões. Você vai já entender. Para a galera entender mesmo e eu perceber se todo mundo está conseguindo reconhecer o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente, o que é hipotenusa. Nessas atividades, se a galerinha vier participar, eu vou ter certeza se o pessoal sabe identificar. Professor, então o cosseno não é cateto adjacente com a hipotenusa? Para o ângulo beta, o cateto adjacente é o Bzinho. Esse Bzinho é o adjacente do beta. E o Azinho é a hipotenusa. Quem não muda é a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Está faltando uma das razões trigonométricas. Eu já te apresentei duas. Eu já te apresentei o seno, já te apresentei o cosseno agora. Agora eu vou te apresentar a terceira razão trigonométrica. Eu estou falando da tangente. A tangente, professor, é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Essa daqui, professor, é a mais fácil de você aprender, de você lembrar. Essa daqui, professor, ela vai te lembrar do refri, professor. Ela te lembra do refri. Por quê, professor? Porque a tangente de um ângulo, professor, você vai pegar o cateto oposto e vai colocar sobre o cateto adjacente. Ou seja, CO, CA, vai dar que refri? Professor, vai dar o refri? Qual é o refri? COCA? Coca, professor. Coca, bem gelada. Ih, professor, não esqueço não. Cateto oposto, cateto adjacente. De novo. Não sei se vocês perceberam, mas aqui eu só estou utilizando as letras. Entendam que nas questões, no lugar do A vai ter um número, no lugar do B vai ter um número, no lugar do C vai ter um número, gente. Então, o meu trabalho, olhei para o triângulo, a primeira coisa que você vai fazer é identificar a hipotenusa. Lembrando que só tem hipotenusa se o triângulo for retângulo. Quando é que o triângulo é retângulo? Quando ele tem esse ângulozinho aqui de 90 graus. Eu só posso aplicar seno, cosseno, já a gente vai para as situações, problemas, mas não nessa, mas na outra lá, para facilitar. Tá bom? O nosso trabalho amanhã. Amanhã a gente já vai trabalhar isso aqui com questões mesmo, devagarzinho. E eu quero de vocês hoje, pelo menos, que vocês saibam reconhecer. Olhei para o triângulo, professor, o triângulo é retângulo. Então, a hipotenusa vai ser esse lado aqui, professor. Por que a hipotenusa vai ser esse lado? Professor, porque é o maior lado. No olho mesmo.
maior lado é a hipotenusa. Então, se ali é a hipotenusa, quem sobrar é cateto. Ou seja, o B é cateto, o C é cateto. Só que tu tem que ver qual dos dois é o cateto oposto, qual dos dois é o cateto adjacente. Como é que tu faz isso? Depende, professor. O senhor está me perguntando o cateto oposto e o cateto adjacente de qual ângulo? Toda vez que ele perguntar para você quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, você... Tudo bem, professor, mas de que ângulo? Se eu perguntar do ângulo alfa, professor, é muito simples. Quem está na frente do ângulo é sempre o cateto oposto desse ângulo. Se tu já sabe quem é o oposto, o adjacente, professor, é o que sobra. O adjacente, professor, vai ser o que sobra. Outra coisa também que eu posso colocar para você é que o adjacente é o lado que fica colado no ângulo. Ele está colado no ângulo. Tá vendo lá? A hipotenusa, ela toca nos dois ângulos. O cateto que tocar no ângulo que você está analisando é o teu cateto adjacente, professor. É o teu cateto adjacente. Então, eu posso perguntar para você, calcula para mim a tangente. Eu já aprendi, ou pelo menos a gente anotou aí, ó, que o seno de um ângulo é o cateto oposto com a hipotenusa. Tu vai aprender. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente com a hipotenusa. Tu vai aprender. Eu quero que tu aprenda isso para mim, tá bom? Seno, cateto oposto com hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente com hipotenusa. E a tangente, que eu estou apresentando agora para vocês. A tangente de um ângulo, você vai pegar o refrigerante. K. Cateto oposto com cateto adjacente. Tu gosta da Light, Gabriel? Acho que tem gosto de remédio. Gosto não. Gosto da Coca mesmo que engorda com açúcar. Acho melhor. Prof, então, peraí, temos que aprender isso aí? É. Então, se eu te perguntasse nessa aqui, vou já ver se o pessoal está prestando atenção mesmo na hora que eu botar as atividades. Se eu perguntar para você qual é a tangente do ângulo alfa, tem que ser o cateto oposto do alfa dividido aqui pelo cateto adjacente do alfa, professor. Entendeu? Você pega cateto oposto, divide pelo cateto adjacente. E se fosse a tangente do beta? Porque a do alfa aqui ficou B sobre C. Não é isso? O B, se é para o alfa, o B é o oposto, professor. E o C é o adjacente. Mas se o senhor pede para mim olhar para o ângulo beta, muda tudo, professor. Como assim? Deixa eu apagar aqui, ó. Se eu vou olhar, professor, para o ângulo beta, quem está na frente do ângulo beta é o C. Então, para o beta, o C é o oposto. Então, se para o beta o C é o oposto, o B é o adjacente. Então, professor, não é cateto oposto? O oposto do beta é o C. E o adjacente do beta é o B. Vai ficar C sobre B. Você entendeu? Entenderam, não é? Pô, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui se entenderam mesmo agora, professor. Observa esse primeiro triângulo que eu estou colocando para vocês aqui. Ele tem aqui, professor, os vértices A, B e C. E ele quer que você calcule para mim o seno do ângulo B, o cosseno do ângulo B e a tangente do ângulo B. Então, vamos lá. Primeiro, professor, eu vou descobrir aqui tudo para o ângulo B, professor. Ele quer que eu olhe para o ângulo B. Ele quer que eu olhe para esse ângulo, gente. Então, vamos olhar para esse ângulo aqui, ó. Vamos identificar as medidas, tá bom? Primeiro, qual é a primeira medida que nós devemos identificar? A hipotenusa, professor. Quem é a hipotenusa? Professor, a hipotenusa é o maior lado. Então, aqui nessa questão, esse A é a nossa hipotenusa. De boa. De boa, professor. O B e o C são catetos. Óbvio. Se o A é hipotenusa, o B
e o C são os meus catetos. Agora, para o ângulo B, ele não pediu que você analisasse o ângulo B. Quem é o oposto, quem é o adjacente? Professor, quem está na frente do B é esse Bzinho aqui. Esse Bzinho vai ser o seu cateto oposto, professor. Vai ser o cateto oposto. Se o Bzinho é o cateto oposto daquele ângulo, o Czinho que sobrou é o cateto adjacente. Por que que eu tenho que identificar? Porque você vai calcular o seno para mim. O seno, querido, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno é cateto. Eu vou até colocar aqui em cima de novo, ó. O seno, professor, de um ângulo é você pegar o cateto oposto com a hipotenusa, ou seja, esse B é o cateto oposto, esse A, professor, é a sua hipotenusa. O cosseno, professor, de um ângulo é o cateto adjacente com a hipotenusa. Cosseno, professor, vai ser quem? Vai ser o C, que é o cateto adjacente, sobre o A, que é a hipotenusa. E a tangente do ângulo, professor? E a tangente do ângulo é a coca, professor. Cateto oposto com cateto adjacente. Ou seja, vai ser o cateto oposto com o C, que é o cateto adjacente. Vocês entenderam? Certeza? Pô, vamos fazer o seguinte, professor. Se eu mudasse o ângulo, vai mudar? O Gabriel já até fez para a gente, o nosso colega já até fez aí no chat. Ó. Professor, o senhor quer agora que eu olhe para qual ângulo? Para o C, professor. Então, a gente vai olhar para esse ângulo aqui agora. Ó. Olhando para esse ângulo, professor, quem está na frente dele é o cateto oposto. Quem, professor, sobra aqui, professor, ó, esse aqui vai ser o cateto adjacente. E o Azinho, professor, era o maior lado, eu já sei que é a hipotenusa. Se eu sei que o seno de um ângulo, eu vou pegar o cateto oposto com a hipotenusa. Você tem que aprender essas relações para mim. Tá bom? Vou precisar, próxima aula. Ou deixa anotadinho para quando a gente começar a próxima aula, você ficar consultando no teu caderno, tá bom? O seno é o cateto oposto com a hipotenusa. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente com a hipotenusa. E a tangente do ângulo é o cateto oposto com o cateto adjacente. Tudo bem? Então, vamos lá, professor. Ó, se o seno é cateto oposto, quem é o cateto oposto daquele ângulo C? Professor, o cateto oposto do ângulo C é o Czinho, professor. Cateto oposto, o A é a hipotenusa. Seno é cateto oposto com a hipotenusa. Cosseno, professor, é o cateto adjacente com a hipotenusa. E a tangente, professor? A tangente, professor, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Vocês querem perguntar alguma coisa? Hein, Socorro? Boa noite, Socorro. Seja bem-vinda, minha querida. Gabriel, deu tudo certinho? Deixa eu ver lá. Você botou CA, BA, CB. Perfeito, Gabriel. Agora, o que é que vai mudar? Eu vou colocar no lugar deste Azinho, Bzinho e Czinho, eu vou colocar valores. E é, professor. Olha só o que foi que mudou aqui. Com base no que eu já expliquei para vocês, vou anotar novamente aqui. O seno de um ângulo, você pega o cateto oposto com a hipotenusa. Tem que aprender. Se for cosseno, professor, o cosseno de um ângulo, o ângulo que ele está me dando aqui, ó, é o ângulo B. Então, eu vou olhar, professor, para o ângulo B. Na hora de descobrir quem é o cateto oposto e o cateto adjacente, eu tenho que olhar para o ângulo B. O cosseno, tu vai pegar o cateto adjacente com a hipotenusa. E a tangente do ângulo, tu vai pegar o cateto oposto com o cateto adjacente. Será que vocês conseguem achar para a gente? Socorro, Gabriel, pessoal que está conectado, estou vendo mais gente conectado aí. Vou até ajudar vocês. Quem é o maior lado nesse triângulo? É o 15, professor.
o 15 é a minha hipotenusa. O maior lado é a hipotenusa. Então, significa dizer que o 9 e o 12 são os nossos catetos, professor. Só que você tem que dizer para mim quem deles é o oposto, quem deles é o adjacente. Professor, tipo assim, o ângulo que o senhor está analisando aqui é o B, né? É esse aqui, ó. Então, eu vou ver quem é o oposto desse ângulo. O oposto é o que está na frente. Então, o 9 aqui, ó, é o cateto oposto. E o 12 que sobrou, se o 9 é o oposto, obrigatoriamente o 12 para o ângulo B é o nosso cateto adjacente. Vocês entenderam? Tem que simplificar, Gabriel. É obrigado. Então, peraí, professor. Na nossa situação, o seno de um ângulo vai ser tu pegar o cateto oposto, que é 9, sobre a hipotenusa, que é 15. Beleza, professor. O que que acontece? Como agora eu estou trabalhando com valores, como agora eu estou trabalhando com números, aquela fração que você encontrou lá, você vai verificar a possibilidade de simplificar. Será que dá para simplificar? O 9 e o 15, será que dá para simplificar? Professor, 9 e o 15 dá para simplificar por 3. 9, professor, dividido por 3 dá 3. E 15 dividido por 3 dá 5. Ou seja, o seno do ângulo B é igual a 3/5. Aí deixa aquilo ali, professor? Deixa aquilo ali. O 9 era o cateto oposto, o 15 era a hipotenusa, simplifiquei, deu 3/5. Cosseno, professor. Cosseno eu pego quem com quem? Cosseno, professor, o senhor pega o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, 12 sobre 15. Dá para simplificar? Dá sim, professor. O 12 e o 15 dão para dividir por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 15 dividido por 3, professor, dá exatamente 5. Então, o cosseno do ângulo B é 4/5. Prof. E a tangente? Só a tangente é o refri. O senhor pega o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é 9, o cateto adjacente é 12. Vai ficar 9 sobre 12. Dá para simplificar, professor, por 3. 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4. Vai ficar 3/4. Eu acabei de encontrar as razões trigonométricas para o seno, para o cosseno e para a tangente. Então, o que é a dificuldade aqui que possa estar existindo? Você ainda não ter memorizado a fórmula do seno, a fórmula do cosseno, a fórmula da tangente. Eu quero que você aprenda que o seno é você pegar o cateto oposto com a hipotenusa. O cosseno é você pegar o cateto adjacente com a hipotenusa. E a tangente? Cateto oposto com cateto adjacente. Se eu pegasse essa mesma questão e eu mudasse o ângulo, eu quero que você calcule novamente o seno, o cosseno e a tangente, professor. Só que eu quero seno, cosseno e tangente agora do ângulo, ó, do ângulo C. Então, eu vou olhar para esse ângulo aqui, ó, o ângulo de vértice C, professor. No momento em que eu troquei o ângulo aqui, porque agora eu vou fazer para o C, já vai mudar, professor, porque quem está na frente desse ângulo é o 12. Esse 12, para aquele ângulo, é o cateto oposto. Quem está na frente do ângulo é o cateto oposto. Professor, então se o 12 é o oposto do ângulo C, esse 9 tem que ser o cateto adjacente, já que o 15 eu já tenho certeza que é a hipotenusa. Por quê? Porque é o maior lado. Hipotenusa é o maior lado. Professor, se o seno do ângulo C é tu pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, ou seja, quem é o cateto oposto agora? 12. Quem é a hipotenusa? 15. Acabou, professor. Você só tem que ver se dá para simplificar. Dá, professor, dá de simplificar por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 15 dividido por 3 dá 5. Olha aí, 4/5 é o seno do ângulo C. Você entendeu? Certeza, certeza, certeza que você entendeu? Você pega cateto oposto sobre a hipotenusa, simplifica, deu 4/5. Letra ali, a B, professor. A cosseno do ângulo C agora. Cosseno, professor, é cateto
adjacente sobre a hipotenusa. Simplifica por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Vai dar exatamente 3/5. Estão entendendo, gente? Eu estou vendo o pessoal conectado aí. Pode perguntar, gente, que a gente volta, paga, até você entender. A primeira coisa que se eu fosse perguntar para vocês, ó, professor, o que é que eu tenho que aprender agora? A fórmula. Seno de um ângulo é você pegar o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se eu precisar cosseno, professor, o cosseno de um ângulo é você pegar o cateto adjacente com a hipotenusa. Tá ali, fiz, deu 3/5. E a tangente, que é a última lá, a tangente de um ângulo é o cateto oposto com o cateto adjacente. Então, para tu não confundir, a fórmula do seno e do cosseno vão com a hipotenusa. A fórmula da tangente é o refri, é a do refri. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos lá, professor. Tangente é o cateto oposto, que é 12, sobre o cateto adjacente, que é 9. Também dá para simplificar por 3. 12 por 3, 9 por 3, professor, vai dar exatamente 4/3. Gabriel, parabéns. Você entendeu agora que eu estava falando que a gente não vai mexer ainda diretamente com aquela tabelinha? Entendeu? Eu estou treinando isso aqui para ver se os meninos conseguem entender, os meninos e as meninas, quem que é cateto oposto, quem que é cateto adjacente, quem que é hipotenusa, professor. Se vocês já entenderam, vocês conseguem fazer essa questão para mim agora, professor. Ele quer que você calcule o seno do ângulo O. Deixa eu ver se ele está feito. Está sim. Ele quer que você calcule o seno do ângulo O. Ele quer que você calcule o cosseno do ângulo P. Ele quer que você calcule a tangente também do ângulo P. Então, seno, professor, é cateto oposto com a hipotenusa. Professor, mas aí, para o senhor calcular o seno, o senhor tem que bater o olho aqui primeiro no ângulo. Ó, professor, o ângulo que ele quer que eu olhe é o ângulo O. Não é, professor? Cadê o ângulo O? Está aqui, professor. O ângulo O está aqui. Então, vou olhar aqui para esse triângulo. Eu já sei que o 20 é a minha hipotenusa. Já sei que o 20 é a hipotenusa. Se o ângulo que eu estou olhando é o O, professor, quem está na frente do O é o 16. Eu já sei que o 16 é o cateto oposto do ângulo O. Do ângulo O, tá bom? Então, o 12 aqui, professor, passa a ser o adjacente. Então, o seno era pegar o cateto oposto, que é 16, e dividir pela hipotenusa, que é 20. Vocês entenderam? Dá para simplificar? Dá. Por 4. 16 dividido por 4 dá 4. 20 dividido por 4 dá 5. Está aí o seno do ângulo O. Entenderam? Repetindo. Professor, ele pode pedir seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo? Pode. O seno do ângulo O, professor, está lá, ó, bonitinho. Você tem a hipotenusa. Você tem o 16 para o ângulo O, que é o cateto oposto. Você tem o 12, que é o cateto adjacente. Professor, o seno é o 16 sobre 20. Simplificando, vai dar exatamente 4/5. Entendeu? Professor, o seno do ângulo O já foi, professor. Agora vamos calcular o cosseno do ângulo P, professor. Então, agora eu vou ter que olhar para o ângulo P. Isso mesmo, professor. Eu quero o cosseno do ângulo P. Cadê o ângulo P, professor? Vamos lá, nas dimensões. Eu sei que o 20 ali é a hipotenusa. Se eu estou considerando, olhando para o ângulo P, professor, se o ângulo que eu estou considerando agora é o P, quem passa a ser o cateto oposto é o 12. O 12 é o oposto do ângulo P. Então, o 16 que sobrou tem que ser o meu cateto adjacente. Entendeu? Professor, cosseno é quem com quem? Professor, o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente com a
hipotenusa. Então, quem é o cateto adjacente ali? É o 16. Quem é a hipotenusa? É 20. Professor, vai dar 16 sobre 20. É, mesmo resultado, Gabriel. Mesmo resultado. Simplifica por 4, vai dar 4/5. Está faltando a tangente do ângulo P, professor. De novo. Professor, a tangente, como é que calcula a tangente? Professor, a tangente de um ângulo, refri, né? Cateto oposto, cateto adjacente. Eu já sei ali que o 20 é a hipotenusa. O ângulo é o P, né, professor, de novo? É para o ângulo P, né? Então, para o ângulo P, o 12 é o cateto oposto. Para o ângulo P, o 16 é o cateto adjacente. Então, eu vou botar o cateto oposto, que é 12, sobre o cateto adjacente, que é 16. Dá para simplificar, professor? Dá. Dá para simplificar por 4. 12 dividido por 4 dá 3, 16 por 4 dá 4, professor. Vai dar exatamente 3/4 o valor da nossa tangente. E aí? Pegou mais ou menos? Tem-se uma ideia de como que você vai estar lá reconhecendo seno, cosseno, tangente? A ideia principal é essa. Você entender que eu tenho 3 razões trigonométricas e eu só consigo achar elas, eu só consigo ver quem é o seno, quem é o cosseno, quem é a tangente, se eu conseguir primeiramente olhar para o meu triângulo e dizer, olha, aqui é a hipotenusa, por quê? Maior lado. Esse aqui é o cateto oposto. Por quê, professor? Porque está na frente do ângulo. Esse outro aqui é o cateto adjacente. Por quê? É o que sobrou. Então, não tem erro. Se você olhar para o ângulo, se você souber identificar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, o teu trabalho é unicamente aprender que seno é cateto oposto com hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente cateto oposto pelo cateto adjacente. Mas fica tranquilo, não vou cobrar que você aprenda tudo isso agora não. Mas a gente vai treinar e na próxima aula eu tenho certeza que você vai entender tudinho. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite, fica com Deus e até a próxima aula. Até amanhã. Tchau, tchau, galerinha.